Olá, oitavo ano. Nós vamos falar sobre a atividade que vocês têm aí para fazer essa semana. Essa semana vocês têm atividade de sequência. O ano passado nós já trabalhamos um pouquinho com isso daí, já falamos um pouco de sequência e agora a gente continua com o mesmo assunto, tá? Então vocês viram que ele já foi lá para a situação de aprendizagem 3, é importante vocês trabalharem com isso. E ele começa já falando que você vai ampliar o seu conhecimento sobre sequência. O que significa? Significa que a gente vai ver um pouquinho mais daquilo que a gente já viu o ano passado. Primeira atividade, ele vai falar para você escrever no seu caderno 2 sequências diferentes e indicar a regra de formação de cada uma delas. Quer dizer, você que vai decidir que tipo de sequência que você vai escrever. Bom, antes da gente começar falando sobre isso, vamos só relembrar um pouquinho o que é sequência. Sequência é toda vez que eu tenho alguma coisa que um vem após o outro, de uma forma ordenada. Então, por exemplo, a semana ela começa lá no domingo, depois ela vem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, sexta, o sábado, aí ela retoma no domingo, segunda, terça. Então, eu não posso simplesmente levantar na segunda-feira e falar, não, hoje é quarta, hoje é sexta, hoje é quinta, né? Então, os dias da semana tem uma sequência. Os meses do ano, na lista da chamada, quando o professor vai fazer chamada, ele tem uma ordem, uma sequência para ser chamada. A gente fala que é uma sequência alfabética, né? Dependendo do seu nome, é o seu número. Se você estiver lá com a letra A, você vai estar lá no comecinho. Se o seu nome começa com a letra J, vai estar lá no meio e assim vai, tá? Então, sequência sempre ela vai ser assim. Ou ela depende, ela sempre vai depender de alguma coisa para trabalhar com essa sequência. Bom, falamos da 1.1, 1.2. Os números de uma sequência recebem o nome de termo e cada um dos termos ocupa uma determinada ordem, que é a posição dela, dentro da sequência. Olha o que você tem aqui nessa tabela. A ordem, tá? Primeira, que é a posição, né? A ordem é a posição. Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. E depois você tem aqui também o número. Então, quem está na primeira posição? Número 1. E na segunda, o 4. E na terceira, o 9. E na quarta, 16. E na quinta, 25, tá? Então, aqui na primeira linha, nós temos a ordem, que é a posição. E depois nós temos o número, que é a nossa sequência. Essa sequência, esses números aqui são chamados de termos. Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, tá? Aí ele vem a pergunta: é possível escrever qual é a regra da sequência representada no quadro acima? Se vocês observarem, dá para escrever a regra assim. Olha, primeira posição é 1, segunda posição é 4. Como que eu posso ter essa posição de 4 aqui? Usando esse termo 4, usando essa posição 2. Aí eu tenho aqui o 9. Como que eu posso chegar no 9 usando essa posição 3, tá? Então, qual que é a regra dessa sequência? Aí vem a atividade 1.3. Outra sequência, também quer saber a regra dela. Primeira posição, segunda, terceira, quarta. Lembrando que a posição, ela é sempre muito importante. É ela que vai definir para nós a regra de formação. Aí, olha que eu tenho aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20, tá? Tem alguma relação? Tem alguma coisa que eu posso pensar para formar uma regra? E se eu quisesse a posição 10 aqui, como que ficaria o número aqui embaixo? E se eu quisesse a posição 100, a posição 200, como que ficaria? Dá pra gente pensar numa regra, né? Lembrando que sempre, né? Sempre, não vou dizer sempre, mas a maioria das vezes, sempre tem uma relação com a multiplicação da posição com a ordem, tá? Atividade 2. Conhecendo a sequência. Nós temos 2 tipos de sequência.
a recursiva e a não recursiva. São chamadas de sequências recursivas quando cada termo ocupa uma posição e tem seu valor determinado por uma regra. Quando os termos de uma sequência não obedecem a nenhuma regra de formação, nesse caso temos uma sequência recursiva. Olha o que ele mostra aqui pra gente, ó, como exemplo. Sequência recursiva. 1, 4, 7, 10, 13. Eu estou vendo que essa regra aqui, ela é você pegar a posição e somar com 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. Então, ela é uma sequência recursiva. Ela segue uma regra, né? Ela depende do anterior para ela colocar o próximo número. Agora, sequência não recursiva. Para obter qualquer termo da sequência, não dependemos do termo anterior. Escreva a regra de formação dessa sequência. Então, essa sequência aqui, ó, se você observar, é essa mesma sequência aqui, ó. 1, 4, 9, 16, 25. 1, 4, 9, 16, 25. Se você escrever uma regra para essa daqui, a regra já está pronta para escrever aqui de novo, tá? Então, essa daqui, ela não depende da anterior. Porque se eu fosse somar, ó, seria 3, depois 5. Então, ela não está dependendo. Podemos dizer que ela é independente da anterior. Diferente dessa daqui, ó, que depende. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Tá? Bom. Aí, ele vem aqui para nós a 2.2. Agora que você estudou a diferença entre sequência recursiva e não recursiva, observe as sequências de figuras a seguir e responda as questões. Então, você tem uma figura, um quadradinho, 4. Na terceira, você tem 9. Na quarta, você tem 16, tá? Vai lembrar alguma coisinha, não vai? 1, 4, 9, 16, né? Vai lembrar alguma coisinha. Quantos quadradinhos tem cada uma das figuras da sequência apresentada? Quantos quadradinhos tem esse? Quantos tem esse? E esse daqui? Quantos quadrados terá a figura 5 e a figura 6? Dá para eu saber quanto que é a figura 5 e 6? Dá para eu saber, é só eu prestar atenção. Diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? O que eu observo? Como que está a minha figura? Qual uma ideia que eu posso tirar daqui? Ó, 1, 4, 9, 16. O que eu posso observar de tudo isso? Escreva a expressão algébrica que representa o número de quadrados da figura n. Então, como que vai ficar? Eu quero escrever lá na posição 10, lá na posição 500. Como que eu escrevo? Tá? Elabore uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência formada pelos números de quadradinho. Então, quer dizer, as 10 primeiras figuras. Figura 1, quantos quadradinhos vai ter? Figura 2, figura 3, figura 4. E assim vai, as 10 primeiras. Essa atividade 2.3 não precisa fazer. Se acaso você já fez, já fez aí no seu caderno, tudo bem, não tem problema, pode mandar foto para mim. Mas ela não há necessidade da gente fazer esse fluxograma aqui, tá bom? O fluxograma, ele serve pra gente fazer uma atividade onde nós estamos montando um caminho para chegar até a resposta. Então, não há necessidade de fazer. 2.4. A sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Considerando a sequência, responda. Escreva os 5 próximos termos dessa sequência. Então, quem são os próximos 5 números primos que aparecem aqui? O 19 é, o 23 é, e quais os outros que aparecem? Classifique essa sequência em recursiva ou não recursiva e justifique a sua resposta. Então, você vai voltar aqui aonde ele explica o que é recursiva e o que é não recursiva e vai dizer para mim se a sequência dos números primos são recursiva ou não recursiva e explicar.
Também fala para montar um fluxograma, também não precisa, tá? Atividade 2.5. Sabendo que cada figura da sequência possui uma posição n e que esta é indicada por um número, encontre uma expressão algébrica que define o total de quadradinhos da figura genérica. Então, aqui eu tenho 5, 10, 15. Quanto que vai ficar no próximo? Se eu tenho 5, 10, 15, quanto que fica no próximo? Tá? Então, como que eu posso escrever uma expressão, né, genérica para n? Lembrando que n vai ser a minha posição também, tá? 2.6. Observe a sequência das figuras abaixo. Figura 1, 2, 3 e 4, formada por triângulos, né? Com 3 lados, 1, 2, 3, formamos um triângulo, conforme a figura. E quantos lados aqui eu formo 2 triângulos? 1, 2, 3, 4, 5 lados eu formo 2 triângulos. E quantos lados eu vou ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Quantos triângulos eu vou formar? Então, você vai preencher a tabela aqui. 2.7 é a última, né? Para a resolução da próxima atividade, em dupla, não vai ter como vocês analisar em dupla, né? Então vai ter que ser individual mesmo. Analise a sequência. 2187, 726, 243, 81, 27. Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Escreva a expressão algébrica se for possível. Também não precisa montar o fluxograma. Não há necessidade, tá bom? Mas o que está acontecendo? O que eu tenho que pensar primeiro? O que está acontecendo com essa sequência? Ela está aumentando? Ela está diminuindo? Se ela está aumentando, eu vou multiplicar por um número ou somar um número. Mas se ela estiver diminuindo, eu vou dividir por um número ou subtrair o número. Mas se eu dividir ou subtrair o anterior, né, o próximo aqui, ele vai depender do anterior. Esse daqui, ele vai depender desse daqui para chegar nesse número, tá? Se ele depender, ele é recursiva. Se ele não depender, não recursiva. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida para resolver as atividades, pode perguntar para mim no grupo ou particular, tá? Pode perguntar qualquer tipo de dúvida que você tiver, a atividade. Às vezes dá uma demoradinha para eu responder, mas eu respondo, tá bom? Vocês têm as atividades para fazer até sexta-feira, me envia, não deixe acumular. Se você não fez da semana passada, faz e me envia, tá? Porque isso daí vai depender da sua nota para esse bimestre. Esse bimestre provavelmente ainda nós estaremos de quarentena. Então, provavelmente não voltamos ainda até o final do bimestre. Então, para a gente ter a sua nota, para eu ter a sua nota, eu preciso dessas atividades prontas. Tudo bem? Qualquer dúvida é só me perguntar. Procura no WhatsApp que você vai me encontrar lá. Tá bom? Tchau, fiquem com Deus.